Agora sim, então vamos ao nosso estudo de hoje, então, dessa Parashá Bechukotai, que se encontra em Vaikra Levítico 26, versículo 3 até o 27, 34. Aí a Haftarah, como nós já lemos aqui, Irmiyahu, Jeremias 16, 19 ao 17, 14, e a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Matiteahu, Mateus 22, 1 até o 14. Então vamos aos nossos tópicos. Eu sempre gosto de trazer, né, quais são os tópicos da Parashá, antes de a gente entrar no tema em si. E essa Parashá é uma Parashá curta, né, justamente muitos anos, que são anos regulares, ela é lida junto com a Parashá Behar, que são duas Parashot relativamente curtas comparadas às outras, né? Então são poucas, entre aspas, entre muitas aspas, poucas coisas que acontecem, que são relatadas aqui nessa Parashá, porém, sempre, cada porção da Torá, mesmo por mais curta que seja, sempre existe muita coisa que se pode extrair, tá? Mas então ela começa falando das bênçãos da obediência. Nós lemos aqui, né, durante o serviço, é isso que está falando. Se andardes os meus estatutos, os meus preceitos, guardardes, né, o que vai acontecer? Aí o Eterno começa a relatar as bênçãos que decorrem da obediência, tá? Do povo guardar, observar os estatutos e guardar os preceitos dele, tá? E na sequência, claro, vem também uma listagem de consequências da desobediência, do que aconteceria se o povo não observasse, se o povo não guardasse esses estatutos e preceitos, né? Esse é o capítulo 26, basicamente. Aí vem uma promessa de redenção, né? Essa Parashá é muito significativa em trazer essa questão, e nós vamos ver aqui um pouco disso no nosso estudo, uma promessa de redenção, e ela se encerra no capítulo 27 com uma longa listagem de detalhes a respeito de votos, né, de ofertas, de votos, de consagrações e de dízimos, tá? Então essa Parashá ela traz isso, ela encerra com essa questão, lembrando o povo da importância dessas coisas e também de detalhes referentes a essas coisas. Nós não vamos entrar nessa temática aí hoje, tá? Desse capítulo 27. Mas eu vou começar, então, o nosso tema, esse estudo de hoje, propondo uma sheilá para vocês, uma pergunta, como aos moldes, né, dos tempos de Yeshua, quando fala lá que vinham lá os escribas e fariseus e lançavam a Yeshua uma pergunta, eles propunham uma sheilá, né? Eles faziam uma pergunta formal, assim, teológica, entre aspas, para que Yeshua respondesse. É isso, uma sheilá no contexto judaico. E eu vou propor uma sheilá para vocês. Por que Deus perguntou para Adão e Eva no Éden, Aieka, onde estás? Gênesis 3, 9. Aí você pode pensar, ué, mas essa Parashá não é de Levítico? Não é Bechukotai, Levítico 26? Por que você está fazendo uma pergunta de Gênesis 3? De Gênesis 3, 9? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Calma, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós vamos já chegar lá. Mas vamos primeiro pensar um pouquinho nessa pergunta que eu fiz, então, nessa sheilá que eu fiz para vocês. Será que lá no Éden, então, você sabe o que aconteceu aqui, né? Adão e Havá comeram lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Comeram do fruto que não deveriam comer. E eles se escondem, né, do Eterno, se escondem quando o Eterno está passeando pelo jardim. A voz do Eterno passeava pelo jardim e eles se escondem. E aí vem então o Eterno e pergunta, Aieka, onde estás? Onde vocês estão? Né? E será que o sentido dessa pergunta que Deus faz é tipo assim, peguei vocês. Não adianta vocês se esconderem aí, que eu peguei vocês, estou vendo o que vocês fizeram e eu sei onde vocês estão. Será que esse é o sentido? Não. Né? Não é esse sentido. Ou ainda, será que o Eterno fez uma pergunta assim retórica, porque ele já sabia? O Eterno não sabia onde eles estavam? Sabia onde eles estavam. Então por que ele pergunta onde estão? Onde estás? Aieka. Por que ele pergunta se ele já sabia? Né? É claro que há algo muito mais profundo nessa pergunta do Eterno aqui, né? Do que a nossa tradução permite nos aprender, por assim dizer. Tá? E nós podemos ter algumas dicas para elucidar essa pergunta, esse Aieka do Eterno, onde estás, a partir da nossa Parashá de hoje. Já vamos ver por que disso. 3 anos atrás, eu achei que era 2, comentei na reunião, na quinta, tivemos reunião, né, entre os Zakinim e os Shamashim, eu comentei que tinha sido 2 anos atrás, na verdade foram 3 anos atrás que eu ministrei essa Parashá aqui, Bechukotai, não 2,
E então, há 3 anos, quem lembra? Tudo bem, irmãos, nem eu lembrava assim totalmente. Lembrei depois que retomei o estudo, tá? Mas quem estava aqui no Janossarel, talvez alguma coisa lembre, né? Do que eu trouxe aqui dessa paraxá 3 anos atrás, porque nós vamos retomar isso aqui e elaborar um pouco mais em cima do que eu trouxe, tá? Eu vou fazer uma recapitulaçãozinha, não se preocupem. Então, há 3 anos eu trouxe aqui esse estudo e eu trouxe um paralelo muito interessante que existe entre a paraxá de hoje, esse trecho de Levítico 26, e Bereshit, para variar. De novo nós voltamos para o princípio, de novo nós voltamos, e não é por acaso. De novo, o Rabino Shulam sempre fala, quer entender a Bíblia? Leia Gênesis, leia Bereshit. E de fato, tem tudo em Bereshit, tudo está lá. E aqui não é diferente, então existe um paralelo entre Levítico 26 e Gênesis 3, tá? Muito forte, nós vimos isso aqui no estudo que eu trouxe, vamos recapitular rapidamente aqui uma parte desse estudo para vocês entenderem o andamento, tá? Então, Levítico 26:3 diz, se nos meus estatutos andardes e os meus preceitos guardardes e os fizerdes, né? E aí vem lá as consequências da obediência, né? Então, nós vimos aqui naquele estudo que eu trouxe há 3 anos atrás, que esses estatutos que falam ali e esses preceitos que falam ali, eles não são a Torá inteira, como a gente às vezes pode entender aqui. Não está falando de Torá inteira aqui, isso aqui. Não é assim toda a Torá, mas sim coisas bem específicas. São estatutos e preceitos específicos que o Eterno está falando aqui. Nós vimos naquele estudo, tá? E o contexto que dá base para isso é o verso 34 de Levítico 26, lá adiante, tá? Quem quiser depois pode ler. Mas basicamente esses estatutos e preceitos estão se referindo à questão do Yovel, do jubileu, e da Shemitah, do ano sabático da terra. Isso aqui que está falando aqui, especificamente, tá? Esses dois temas aí. Então vamos para o nosso pequeno recap. Vamos fazer recapitular um pouquinho, brevemente, só uma parte do que a gente viu naquele estudo 3 anos atrás, então, para que a gente possa dar sequência, tá? Vamos para o nosso paralelo. Então começamos lá com Gênesis 1, 28 e 29. E abençoou-os Deus e disse-lhes Deus, frutificai e multiplicai, e enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, a vós servirá para comer. O que é isso? Lá no começo, quando o Eterno cria o homem, né? Ele diz isso então para o homem. Né? Olha, frutifiquem, multipliquem, subjuguem, né, a terra, porque eu estou dando para vocês esse domínio, dominem sobre os animais, enfim, né, e comam das ervas, né, do fruto das árvores e assim por diante. Tá? É isso que o Eterno está falando aqui. E aí, se a gente for lá para Levítico 26, nós temos o seguinte, versículo 26, verso 9, e vos frutificarei e vos multiplicarei. E aí, voltando para o verso 7, e perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada entre si diante de vós. E aí, voltando para o verso 6, e fareis cessar os animais nocivos da vossa terra. E voltando um pouquinho mais para os versos 4 e 5, e a árvore do campo dará o seu fruto, e continuará a vossa debulha dos grãos até o tempo da colheita da uva, e esta continuará até a época de semear. Então, vejam que temos elementos, né, vários elementos em comum entre os dois textos aqui, de Gênesis 1 e de Levítico 26. Né? Estão marcados ali com as cores diferentes para destacar a similaridade entre eles. Mas percebam que aqui em Levítico 26, o que aconteceu aqui? Nós começamos no versículo 9 e fomos voltando. Né? Enquanto que em Gênesis é progressivo, começa lá do 28 vai até o 29. Então, é como se Levítico tivesse ao contrário, né, numa ordem contrária à de Gênesis. São os mesmos elementos, mas numa ordem contrária à de Gênesis. Tá? Como se fosse um espelho. Como é que é o nome em português? Quiasma? O Pedro gosta dos quiasmas. Um quiasma, tá? Ele está ao contrário assim, tá? Como se fosse um espelhado o de Gênesis. Eu vou perguntar para vocês, aqui em Gênesis 1, 28 e 29, depois que o Eterno cria o homem e fala isso, o que vem depois? O que acontece depois do 6º dia? O que o Eterno faz? Shabat. Ele cessa e é o Shabat.
Então, aqui em Gênesis, depois de tudo isso aqui, vem Shabat. Né? E se aqui em Levítico 26 está ao contrário, a ordem está espelhada a de Gênesis, o Shabat vem então depois ou ele vem antes do que acontece aqui? Vem antes. Se lá em Gênesis é depois, então aqui é antes. O que vem antes de Levítico 26? Questão do Shabat da terra, Shemitah e do Yovel, do ano de jubileu. Tá? Então, vejam que existe um paralelo aqui grande entre esses dois textos, né? de uma forma espelhada, tá? Em quiasma, né? Assim, por assim dizer. Então, lá naquele estudo há 3 anos atrás, nós fomos ainda mais além, né? Trouxemos algumas outras coisas também, mas por enquanto vamos ficar nisso aqui que já dá a base para o nosso estudo de hoje, tá? Mas uma das conexões, então, que existem entre esses dois textos, né? Levítico 26 e Gênesis, lá no início, princípio, pode ser a chave para nós respondermos aquela Sheilá que eu propus para vocês. Por que Deus pergunta para Adão e Eva, Aieka, onde vocês estão? Tá? Então, um desses paralelos que nós vamos ver aqui pode ser a chave para nós darmos resposta para essa Sheilá, para essa pergunta. Vamos ir lá, então. Levítico 26, verso 12. Quando o Eterno diz, e andarei entre vós, e serei para vós Deus, e vós sereis o meu povo. Então, eu destaquei algo ali em hebraico, claro, porque tem um porquê disso. O Eterno diz em hebraico, Veis halachti psocham, psochechem, perdão. Tá? Veis halachti psochechem. É o termo que o Eterno usa. E esta mesma linguagem, esse mesmo tipo de estrutura gramatical, já vamos entrar um pouquinho nisso, que o Eterno usa aqui, é usada também lá em Gênesis, lá em Bereshit. Mesmo tipo de estrutura gramatical, nós vamos detalhar que estrutura é essa. Quando em Gênesis 3:8 ele diz, a Torá diz, e ouviram a voz do Eterno Deus que passeava mithaler pelo jardim na direção ou na viração do dia. Gênesis 3:8, né? Então, veitalarti e mithaler é o mesmo tipo de conjugação verbal. Já vamos explicar isso no hebraico, tá? É a mesma conjugação do verbo aqui entre as duas passagens, tá? Desse verbo lalechet, que é andar, caminhar ou ir, né? Dependendo do contexto. Eles ouvem, então, Adão e Havá ouvem o Eterno falar, né? A partir dali, tá? A partir depois que ele mitalech ali. E aí o Rabino Urashi, ele traz um comentário a respeito desse versículo de Levítico 26:12, uma citação bem curiosa que ele faz de um midrash e que ele associa a este versículo de Levítico 26:12, que é a seguinte: passearei entre vós no jardim do Éden, como se eu fosse um de vós, e não vos aterrorizareis de mim. É o Urashi citando um midrash que fala isso, tá? Então o Urashi ele associa esse midrash aqui a Levítico 26. É o 26:12. E passearei entre vós no jardim do Éden como se eu fosse um de vós, e não vos aterrorizareis de mim. É um midrash. Isso aqui não está não tá escrito isso na palavra. Isso aqui é um midrash, né? É uma história do contexto da tradição judaica, tá? E o Urashi associa ele a esse versículo. Aí eu pergunto para vocês. Mas Levítico 26:12 não está falando de Israel, da terra de Israel? Né? Está falando da terra de Israel. Começamos o nosso paraxá falando que se o povo obedecesse aqueles estatutos e guardasse aqueles preceitos, a terra de Israel seria abençoada. Não é? E por que o Urashi associa um midrash falando de jardim do Éden? Se o versículo fala de Israel. Se o trecho de Levítico está falando de Israel. E ele associa com o Éden. Por quê? Será? É curioso. Os sábios, e não é o Urashi não é o único que faz isso, eles parecem estar associando, de fato, essas duas passagens da Torá. Levítico 26 e Gênesis. Eles enxergaram que existe um paralelo ali nos seus estudos milenares, eles enxergaram que de fato existia um paralelo entre essas duas passagens. E eles associam muito fortemente uma com a outra, né?
Então fica claro isso. E por que eles fazem isso? Eles entendem, e o Rashi provavelmente também, eles entendem que quando o Eterno diz que ele andaria entre vós na terra, era como se ele estivesse dizendo para eles assim, ó, vamos recriar o Éden. Quando vocês, de fato, viverem esses estatutos e preceitos relacionados à terra, vocês vão ver que nós vamos poder recriar o Éden aqui. É isso que ele estava falando, segundo o entendimento dos rabinos, tá? Vamos recriar, nós vamos passear de novo juntos pela terra, pelo jardim. Era isso que ele estava dizendo. Como se fosse uma segunda chance, né, do homem poder passear com o Eterno pelo jardim, pela terra. Lá em Gênesis, eles tinham se escondido, né? Lá eles se esconderam, fugiram do Eterno. E o Eterno andou sozinho pelo jardim, procurando-os, por assim dizer. Mas ele não quer andar sozinho. Ele quer andar conosco, com o seu povo. Essa é a vontade dele. Andarei entre vós e serei para vós Deus. E nesse Midrash, né, como ele dizendo, eu quero passear de novo entre vocês no jardim, como se fosse aqui, ó, fosse um de vocês. Essa é a vontade dele, né, que ele expressa aqui, nesse verso. Veitalarti betocham, betocheichem, no caso aqui. Uma chance para recomeçar de novo, recomeçar do zero, a partir dali. Do jeito certo, uma vez que o povo cumprisse e vivesse aqueles estatutos e preceitos. É basicamente isso, tá? Vamos falar um pouquinho então dessa estrutura verbal que eu comentei aqui para vocês, desse tipo de estrutura verbal que é peculiar no hebraico, tá? Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo ali. Naquele estudo que eu trouxe então há 3 anos atrás, nós fizemos esse paralelo que eu já recapitulei aqui com vocês, e nós falamos que o trecho de Gênesis lançava a luz para nós entendermos esse texto de Levítico 26, né? Mas quando existe um quiasma, quando existe essa estrutura espelhada entre um texto e outro, não é só um que lança a luz no outro, mas o outro também lança a luz no um, por assim dizer. É algo mútuo, em que os dois textos recebem um entendimento mais pleno quando eles são lidos juntos. Você entende melhor os dois, não apenas um lança a luz no outro, mas você entende melhor os dois textos, né? É uma via de mão dupla, por assim dizer. Então, se naquele estudo que eu trouxe nós fizemos o contrário, fizemos Gênesis iluminando Levítico 26, hoje nós vamos usar Levítico 26 para tentar entender melhor o Gênesis, o que aconteceu ali, tá? Então, por assim dizer, isso que nós vamos fazer aqui hoje. Para elucidar um pouco melhor. E vamos usar, para isso, vamos começar usando então esse verbo lalechet, né? Que é o caminhar, ir ou andar, dependendo, de novo, do contexto. Que aparece nesses dois textos, tanto em Gênesis quanto em Levítico, na família Hitpael, da forma Hitpael. O que é Hitpael? Reflexivo. É um verbo na forma reflexiva. Já vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui, tá? Que aparece nas duas passagens, Veitalarti e Mitaler, tá? É um verbo na forma reflexiva. O que isso quer dizer? O que é verbo na forma reflexiva? Quem não lembra das aulas de português também tem verbos, né? Tem verbos reflexivos. E hebraico, os verbos reflexivos, eles entram nessa conjugação, nessa forma chamada hitpael, tá? O que é então isso? Temos ali o texto lá de Levítico, veitalarti, tá? E o termo lá de Gênesis, mitaler. Os dois verbos estão nessa forma reflexiva chamada hitpael no hebraico. Esse verbo seria o seguinte: existe um verbo, por exemplo, vamos usar um outro verbo, lilbosh, em hebraico significa vestir, tá? Vestir roupa, vestir lilbosh. E se você tornar esse verbo reflexivo, colocar ele em hitpael, ele vai ser lehitlabesh. Lehitlabesh é vestir-se. Então, eu me visto, né? Isso é a forma reflexiva. Então, no hebraico, mitlabesh, lehitlabesh. Animitlabesh. Entenderam? Estão entendendo? Tá difícil. Gramática agora, aula de gramática, em hebraico ainda. Então, forma reflexiva é isso. Existe o verbo vestir,
eu visto meu filho. Seria lilbosh, ani lovesh, beni. Né? Eu visto meu filho. Mas existe a forma vestir-se, eu me visto, eu não visto eu me visto, eu torno reflexivo. No hebraico também isso acontece com alguns verbos, e é o caso desse leit labesh. Então, ani mit labesh, eu me visto. Tá? É basicamente isso, essa forma reflexiva, né? Por assim dizer, usando um outro exemplo aí. Aí eu pergunto para vocês, esse verbo que nós vamos estudar aqui, é lalechet, o que eu falei que ele significa? Andar, caminhar, né? Aí como que fica isso no reflexivo? Andar-se? Eu vou andar-me. Eu vou caminhar-me. Existe isso? Não fica esquisito? Opa, então tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aí. Porque não é natural um verbo desse na forma reflexiva. Né? Não faz muito sentido a princípio para nós. Né? Então tem alguma coisa aí. Então esse hitpael no hebraico, especialmente o hebraico da Torá, ele não tem apenas uma conotação de reflexivo. Ele também tem uma conotação de uma atividade mútua, desenvolvida entre duas ou mais pessoas. Então ele tem sim a forma reflexiva, mas ele também tem uma conotação de uma atividade, algo que é feito mutuamente entre duas ou mais pessoas, tá? Por exemplo, vamos ver onde que outro verbo dessa forma aparece na Torá. Vamos lá de novo em Gênesis, capítulo 25, verso 22. Passagem lá de quando Esaú e Jacó estão no ventre de Rebeca. E a Torá diz, e lutaram os filhos no seu ventre. E o verbo que a Torá usa ali é va'itrotsatsu. Va'itrotsatsu. Que esse verbo aqui é o verbo larutz, que significa correr. Olha só, correr. Tá? Mas a Torá usa aqui numa forma reflexiva. Por quê? Como se os dois corressem um contra o outro. Então era uma atividade mútua que eles estavam fazendo no ventre de Rebeca, de Rivka. Né? Entenderam? Era uma atividade conjunta que dois seres, dois bebês, aquele no caso, estavam fazendo juntos. Aqui um contra o outro, mas estavam em atividade mútua. Então a Torá usa um verbo da forma reflexiva com essa conotação. Não é lutaram-se ou correram-se, mas sim, eles estavam fazendo isso juntos, tá? Nesse sentido. Aqui de Gênesis 25. Então, o hitpael, essa forma verbal hitpael, não é só um ou só outro, mas são essas duas conotações juntas. Numa coisa, é complexo. O hebraico, especialmente o hebraico de Torá, hebraico bíblico, é uma língua especial por conta disso. É complexo de entender, da nossa compreensão de entender. Mas essa família verbal, por assim dizer, ela tem as duas conotações juntas numa coisa só. Tanto de reflexivo quanto de atividade mútua. Entenderam? Entre duas pessoas. Talvez vamos clarificar isso um pouquinho daqui a pouco. Então, quando duas pessoas fazem algo juntas, por exemplo, você praticar um esporte, né? Sei lá, um jogo de tênis. Você não joga sozinho, né? Você joga com outra pessoa. Se fôssemos jogar um verbo no hebraico para isso, talvez ele ia ficar nessa forma aqui. Porque são duas pessoas envolvidas numa mesma atividade juntas. Entendendo agora? Então, um jogo de tênis, que são duas pessoas, né? Ou um jogo de futebol, que são várias pessoas. Essas pessoas estão em uma atividade mútua, conjunta. E talvez no hebraico verbo, no hebraico bíblico, né? O verbo seria um verbo nessa família, dessa forma, que ele compreenderia essa atividade mútua de pessoas, coletiva, né? No caso. Por quê? Como se existisse uma certa unidade entre aquelas pessoas enquanto elas estão fazendo aquilo juntas, né? Então estamos praticando, eu e Pedro jogamos tênis. Estamos numa atividade mútua e temos uma certa unidade ali naquele instante em que estamos juntos fazendo a mesma atividade. Tá? Essa conotação que passa essa família hitpael aqui. De novo, eu sei que é complexo, mas o hebraico é assim. O hebraico bíblico, ele é assim e não é por acaso que essa língua traz coisas impressionantes e maravilhosas para nós. Né? Porque é complexo mesmo, mas uma coisa traz conotações diferentes. Por isso que os rabinos falam que a Torá tem 70 faces, porque você consegue tirar coisas, né, de uma mesma palavra, você tira coisas diferentes dali. O hebraico é assim.
Que com essa família Hitpael é assim também, né? Então, nós interagimos, nós estamos em Hitpael, vamos assim dizer, estamos nessa atividade mútua coletiva, né? Como se, nesse instante em que nós estamos jogando tênis, nós nos jogássemos. Entenderam agora? O eu e o você não é mais eu e você, é nós. Então agora nós nos fazemos alguma coisa. Por isso que essa família tem essa conotação dupla. O eu e o você vira um. Vira uma coisa só. Então vira o verbo reflexivo. Porque nós nos estamos fazendo alguma coisa. Por isso ele tem essa conotação dupla. É bem interessante isso, aliás. Então, a partir dessa pequena aula de gramática hebraica, dessa pequena vislumbre da gramática hebraica aqui, que conotação, o que implica esse verbo nessa forma reflexiva lá em Levítico 26? Veit salachti. Quando o Eterno fala andarei, como se ele dissesse andarei-me entre vós? Ou nós estávamos implicando aqui essa conotação mútua? Quero ter essa unidade com vocês, de andarmos juntos, de virarmos nós, e não só eu e vocês, de virarmos nós, nos fazendo algo aqui. Interessante isso, né? Isso que ele estava querendo dizer. Não é andar-me entre vocês, né? Mas andarmos juntos. E por que a Torá diz Veitalachti betorrechem? O que é betorrechem? Quem estava aqui há mais tempo já devia saber o que é o betorrama aí. O que significa isso? Não é entre, tipo no meio de vocês. Aqui, ó, dentro. É dentro, betor. Tem uma conotação de dentro de algo. De no interior de algo. Por isso que a Torá usa Veitalach, por isso que o Eterno diz Veitalachti betorrechem. Não é andar-me entre vocês, mas sim eu quero estar em unidade com vocês dentro de vocês. Dentro de vocês, né? E seremos juntos. Nesse sentido. O Eterno e o seu povo passeando pela terra. Numa unidade, numa atividade mútua. É isso, basicamente. Mas voltemos então ao Éden. Vamos voltar lá para Gênesis, ao Éden, né? Então, onde a Torá usa mithaler. O que aconteceu antes da Torá dizer que a voz do Eterno mithaler passeava pelo jardim? O que aconteceu antes? Nós já falamos aqui, né? Aconteceu algo trágico, né? O que é o quê? O homem e a mulher pecaram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já explicamos também em outros estudos o que era essa árvore, né? Não vou entrar nesse detalhe agora. Então aconteceu algo trágico, né? E eles comem e daí eles se escondem. Olha, está chegando o final da tarde e agora é a hora que a voz do Eterno passeia. O Eterno passeia pelo jardim, vamos nos esconder. Eles se escondem. E a Torá relata isso como se fosse algo muito trágico. E foi, de fato, algo muito trágico, né? E por que diz que a voz do Eterno mithaler? Acabei de falar para vocês aqui que esse verbo que essa família verbal tem conotação de atividade mútua. Mas a Torá diz que eles se esconderam do Eterno. Então que atividade mútua era essa? Se eles estavam escondidos, né? Mas aqui em Gênesis, claro, né? Que não era uma atividade mútua. Adão e Havá se esconderam, se estavam escondidos. Como se essa conotação dessa família verbal aqui, ó, por conta do que eles fizeram, fosse quebrou o Hitpael no meio. Agora não é mais mútua, como deveria ser. Agora ficou separado. Agora ele estava andando-se, sozinho, e o homem e a mulher escondidos. Foi quebrada essa conotação da família do verbo Hitpael aqui. Quebraram. Separou as duas coisas, né? E aí, né? Que o Eterno vem, depois que a sua voz passeia, mithaler sozinho, porque foi quebrada a família, ele passeia sozinho pelo jardim, aí que ele vem com a pergunta, Aieka, onde, entre aspas, vocês estão? Onde estás? Aí que ele pergunta. E vamos então, ali ó, Aieka, em hebraico, Aieka, né? Onde vocês estão? Vamos então para essa pergunta que achei lá que eu lancei para vocês lá no começo, né?
Em hebraico, de novo, hoje vai ser aula de hebraico aqui. Uma pequena aula de hebraico. Em hebraico existem duas palavras diferentes para dizer onde, tá? Por assim dizer, né? Quais são elas? Primeira e a mais comum e a mais usada é eifo. Né? O Pedro já teve Israel também, né? Eles falam eifo, né? Eifo tá, onde você está? Eifo amaim, onde está a água? Sei lá, né? Então, o onde geralmente é usado eifo, tá? No hebraico, eifo. E isso no hebraico bíblico também, tá? Era o mais usado para você procurar uma localização de algo, de alguém, era eifo. E ainda é eifo, tá? Mas nós temos também essa outra palavrinha, aie, né, que é usada na Torá. Não sei se no hebraico moderno, Pedro, se lembra de alguém que usava aie? Acho que não, né? No hebraico moderno, provavelmente não se usa, inclusive. Mas na Torá ainda aparece essa palavra aie, com uma conotação de... que é traduzida nas nossas Bíblias como onde, né? Ela recebe essa tradução, mas não é bem onde a tradução correta para essa palavra. Não é exatamente isso, né? Vamos ver na Torá outros lugares em que essa palavra aparece. Então, Gênesis 22, verso 7. E falou Yitzhak a Abraão, seu pai. Isaac falou para Abraão, seu pai. E disse, eis o fogo aqui e a lenha, vê aí onde, entre aspas, está o cordeiro para oferta de elevação. A palavra que Isaac usa não é eifo, mas sim aie. Aie. E o sentido aqui não é bem onde, mas sim o que aconteceu com o cordeiro. Porque, pai, nós estamos aqui, você está acendendo aí o fogo no altar e a lenha. O que houve com o cordeiro? Que você não trouxe? O que houve com algo? Esse é o sentido mais pleno desse aie aqui. O que houve? O que aconteceu? Ou, como pode não ter um cordeiro? Pai, nós subimos aqui, o Senhor trouxe o fogo e a lenha. Como pode não ter um cordeiro? Como pode o Senhor ter esquecido o cordeiro? É nesse sentido que esse é o sentido que aie tem. Não onde, de localização, mas sim como pode, ou o que aconteceu? O que houve aqui? Esse é o sentido do aie, tá? O sentido pleno dessa palavra no hebraico. E aqui no caso de Isaac, tem uma certa conotação aqui no contexto, como se ele dissesse assim, então sou eu o cordeiro? Esse aie que ele usa ali é como se está implícito. Sou eu o cordeiro? Para o sacrifício? Entenderam? É algo muito mais profundo do que um onde, que é traduzido na maior parte das vezes, inclusive aqui na Torá, se não me engano, está como onde. Mas ele é muito mais profundo do que isso, esse termo, tá? Usado aí. E existe uma outra passagem também em Salmo 115 que aparece esse aie, que diz o seguinte: por que as nações perguntam, aie, onde está o Deus deles? E o sentido também desse salmo é justamente isso, né? Não é um onde de localização, como se fossem as nações, onde que está o Deus de vocês? Mas sim, como pode o Deus de vocês não estar com vocês aí? O que houve? O que houve com o Deus de vocês? Este sentido aqui, que tem esse termo aie, tá? O Deus de vocês devia estar com vocês. O que houve que ele não está com vocês? Como pode ele não estar com vocês? Esse é o sentido pleno de aie. E essa mesma coisa, essa mesma palavra que é usada no Éden pelo Eterno, né? Aieka. Aieka é esse aie, mais o sufixo ka, que é você, né? Você, vocês. Então, como pode vocês estarem se escondendo de mim? O que houve que vocês estão se escondendo, que vocês não estão aqui? Esse é o sentido da pergunta que Deus faz. Como pode? O que houve que vocês estão se escondendo de mim? Né? E essa palavra, e aieka, esse termo aieka, vou voltar um pouquinho aqui só para pegar ele ali, que está no outro slide, aqui no final, aieka, essa mesma sequência, exatamente igual, de letras no hebraico, ela forma outra palavra, usada aí no Tanakh.
Pedro já sabe. Eu já falei isso em um outro estudo, mas muito tempo atrás. Que é Eicha. Eicha. Eicha é o título do livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias, ele se chama no hebraico Eicha. Isso aqui, ó. Eicha. Mesma sequência ali, só muda as vogais. Eicha é lamentações. Porque esse termo, aieka, que o Eterno lança ali em Bereshit, ele tem uma conotação de lamento. É claro que ele sabia onde eles estavam. Ele não está perguntando que lugar que vocês estão, não estou vendo vocês. Claro que não é isso. E é claro que ele sabia o que eles tinham feito. Mas ele usa isso, é um tom de lamento. Aieka. Eicha, como se estivesse lamentando junto àquela pergunta. O que houve? Como pode vocês não estarem comigo mais aqui? É um lamento. Isso aqui. Por isso ele lança essa pergunta. Respondemos então a nossa questão inicial, que eu lancei para vocês. Por que Deus pergunta? Por isso, era muito mais um lamento dele. Era um lamento de eles não estarem mais juntos. Não estarem mais Hitpael. O Hitpael foi quebrado. E ele já não mais não o sentia juntos consigo em unidade, em uma atividade mútua. Né? Por isso foi uma tragédia diante dos olhos do Eterno. Mas aqui nesta paraxá, nós estamos caminhando para o fim, mas nós temos uma conclusão positiva. Aqui nesta paraxá, né, é feita uma promessa que eu chamaria, inclusive, de profecia. Nessa paraxá de hoje, Levítico 26. Vamos lá. Voltar aqui. Passar lá para frente. Isso. Então, Levítico 26, versos 4 e 5. Vamos retomar ali. Perdão. Começamos no 9. Vos frutificarei, vos multiplicarei e afirmarei a minha aliança convosco. Verso 9. Aí o verso 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada entre si diante de vós. Aí o verso 6, e farei cessar os animais nocivos da vossa terra. E os versos 4 e 5, e a árvore do campo dará o seu fruto, e continuará a vossa debulha dos grãos até o tempo da colheita da uva, e esta continuará até a época de semear. O que é isso aqui? Senão uma profecia ou uma promessa de restauração do Éden, não é? Não é? Porque esses termos que são usados aqui são os termos que o Eterno usa quando ele cria o homem e o coloca no jardim. Isso aqui é uma profecia, é uma promessa de que aquela configuração original do Éden seria restaurada. É isso, basicamente, né? E eu vou dar um exemplo aqui de como e porquê disso. Pegando um desses elementos, vamos pegar o elemento farei cessar os animais nocivos. E aí você lê um comentário. De novo, estou virando fã do Nachmanides, do Ramban. O Nachmanides faz um comentário interessantíssimo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele faz um comentário a respeito dessa questão dos animais nocivos. Vamos colocar ele aqui. Esse é o comentário do Nachmanides, tá? Do Ramban. Pois, quando Israel observar os mandamentos, a terra de Israel será como o mundo era no princípio. Né? Basicamente isso que está sendo falado aqui. Ele concorda com essa opinião de que é uma promessa de restauração do contexto original do Éden. Antes do pecado, olha o termo que o rabino usa. Antes do pecado do primeiro Adão. Lembro a vocês que esse termo ele aparece na Brit Hadashah, no Novo Testamento. O primeiro Adão. Nós sabemos o porquê. Mas por que o rabino... Teoricamente ele não cria Yeshua. Teoricamente. Por que ele usa primeiro Adão? Lanço para vocês a questão. Mas ele usa o termo o primeiro Adão. Antes do pecado do primeiro Adão, quando nenhuma fera selvagem mataria um homem, como os sábios disseram. E ele vai citar um trecho do Talmud, lá do Tratado Brachot, 33a. Não é a besta selvagem que mata, mas sim é o pecado que mata. E ele vai explicar isso. Pois as bestas perigosas, né, as feras, os leões, os lobos, né, os animais carnívoros, apenas atacam o ser humano por causa do pecado do homem, devido ao qual foi decretado sobre o homem que seria presa para os dentes desses animais. E ele cita o Salmo 124:6, para colocar o seu ponto. E predar, né, esses animais serem predadores, serem carnívoros, foi feito parte da natureza deles. E ele cita Ezequiel 19:3.
que dá a entender isso. Vejam que interessante que ele está falando. Ele está dizendo que no princípio, os animais, claro, também não eram carnívoros, não existiam animais carnívoros. E que isso só foi decretado para eles, essa natureza deles só foi mudada por causa do pecado do homem. Porque nós fomos condenados a ser presa desses animais também. Então o pecado mudou a configuração, a natureza desses animais também. Isso que está sendo dito aqui. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E tem sentido. Por que tem sentido? O que as profecias falam que vai acontecer, né, lá no final? Que, né, o quê? Os animais, né, a ursa vai pastar com a vaca, né? O leão não sei o quê. A criancinha vai poder pôr a mão na toca da serpente. Porque a configuração original vai ser restaurada. Então, veja que interessante isso, né? O pecado ele mudou, inclusive, a configuração da natureza. Né? Então, com a restauração, que está sendo prometida ali em Levítico 26, os animais, né, e toda a natureza voltarão ao seu estado original, à sua natureza original, né, que era antes do pecado. E a intenção do Eterno, quando ele usa lá em Gênesis o termo aieka, né, parecia indicar que ele queria, que ele ansiava já por essa restauração daquela configuração que tinha acabado de ser perdida. Né? Basicamente isso. Vamos para o último slide aqui. Então, vamos para Levítico 26:9, voltando aqui em Levítico 26:9, que usa um termo específico ali, que às vezes nos passa batido. Nós lemos, né, de novo. Eu mesmo falo por mim, tá? Falo por mim. Às vezes a gente lê o texto e assim, ok, passou. Né? Mas o Eterno fala, afirmarei a minha aliança convosco. Levítico 26:9. O que é isso? Aí vem o Rashi, de novo, outro rabino, né, o Rashi, e faz um comentário sobre esse versículo e ele diz o seguinte. Ele explica, está sendo falado aqui uma nova, olha o que o Rashi fala, uma nova aliança. Não como a aliança que foi quebrada quando eles adoraram o bezerro de ouro, como foi dito, ele vai citar. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, que quebraram, né, lá no pecado, mas porei minha Torá no seu interior e a escreverei em seu coração. Então Rashi cita Jeremias 31. Dizendo que quando o Eterno diz aqui em Levítico que ele afirmaria a sua aliança, era uma referência à nova, olha só, à nova aliança. Ou, vamos assim dizer, uma aliança renovada. Por que eu digo isso? Né? A gente chama Brit Hadashah. Porque era a mesma aliança desde o princípio, né? Que começou lá com Abraão. Não foi perdida aquela aliança lá com Abraão. Elas não foram revogadas, né? Então o termo Hadash no hebraico pode ser traduzido como renovado, né? Foi algo que é renovado. Porque fala aqui, com quem que está falando aqui? Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não é Israel espiritual, né? Não é Israel espiritual, não é Judá espiritual. É casa de Israel e casa de Judá. Né? Essa aliança estaria sendo renovada com eles. Nesse sentido. E o Rashi ele diz que isso aqui é isso. Que esse termo de Levítico é uma referência a isso, essa aliança renovada que viria lá adiante, no futuro. Tá? Esse é o comentário que ele faz. Então a gente entende que essa restauração que está sendo prometida aqui em Levítico 26, que está sendo profetizada e prometida em Levítico 26, essa volta ao contexto original, ao Éden, na sua configuração original, ela perpassa necessariamente por essa plenitude aqui que está sendo explanada pelo Rashi, né? Que só vem quando que vai acontecer essa plenitude? Nos dias do Mashiach, de quando Yeshua voltar. Que assim nós cremos, né? Só aí que vai voltar essa plenitude aí. Por que isso? Eu pergunto para vocês. Qual foi... O que é o ser aqui? O Eterno ele faz uma promessa e uma profecia, né? De que voltariam à configuração do Éden. Mas tinha um ser ali. Não tinha um ser no que nós vemos no começo? Ser o quê?
vocês guardarem estes estatutos e observarem estes preceitos, que eram, que eu comentei já, que eram esses estatutos e preceitos? Shemitah e Yovel, e jubileu. Pergunto para vocês, por acaso o Israel moderno, na sua configuração atual, vocês conseguem vislumbrar Israel guardando Shemitah? Assim, eu digo todo Israel, não só, alguns fazem, existem alguns que fazem, nós sabemos disso, mas eu quero saber de todos. A terra de Israel como uma plenitude. Existe condição de eles pararem um ano de plantar? Eles vão fazer isso? Não. No nosso contexto atual, meus irmãos, não. Isso não acontece e nessa configuração atual não vai acontecer isso. Não vai. Primeiro por quê? Nem todos os judeus que estão em Israel eles são religiosos. A maioria, eles são seculares, né? Então eles não vão querer obedecer esse princípio aqui assim, vamos guardar Shemitah, vamos. Não vai acontecer isso. Não vai. Só vai acontecer isso quando, na plenitude, quando o Mashiach estiver reinando em Jerusalém. Então, essa restauração que está sendo profetizada aqui, e que o Rashi cita aqui, ela perpassa necessariamente pelo Messias. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como fazer isso. Isso é ligado às profecias messiânicas. De novo, citando lá Isaías 11, que fala dos animais. Que os animais, né, não vão ser mais carnívoros, que o leão vai deitar com a ovelha, que a ursa vai pastar com a vaca. Essa configuração só vai ser retomada nos dias do Mashiach, nos dias em que Yeshua estiver reinando aqui. E o Messias Yeshua, pela morte dele, ele foi o quê? Vamos lá para Hebreus, ou judeus messiânicos, né? Capítulo 9, verso 15. Por causa dessa morte de Yeshua, ele se tornou o quê? O mediador desta nova ou desta aliança renovada. Visto que a morte dele liberta as pessoas das transgressões cometidas sob a primeira aliança, sobre a aliança anterior, os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. Então, essa restauração plena do caminhar com Deus, como era lá no Éden, quando o Eterno diz para o homem, Aieka, o que aconteceu que vocês não estão mais caminhando em unidade comigo? A restauração dessa configuração de caminhar em unidade com Ele, como se Ele fosse um de nós, como diz aquele Midrash, perpassa necessariamente pela aceitação do quê? Da morte do Mashiach, Yeshua. Porque ele foi feito o mediador dessa aliança renovada. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer, nós aqui já estamos nesse contexto, mas falo agora com quem não está. Se você quer caminhar com Deus, se você quer resgatar a configuração original do ser humano com o Eterno, só por meio de Yeshua. Sinto muito informar. Não tem outro jeito. Não tem plano B, não tem outro caminho, não tem jeitinho. É só assim. Por causa de tudo isso que a gente viu aqui. Essa foi a forma como o Eterno fez e assim é. Quem sou eu para querer fazer do meu jeito? De novo, aqui que eu falei no comentário aqui da Brit Kadashá. Quem sou eu para querer fazer do meu jeito e falar, não, mas se eu for lá na sinagoga e eu negar Yeshua, não tem problema, eu vou estar com o Eterno. Mas não é assim que ele determinou e não é assim que funciona. E não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu gosto. É do jeito que ele quer, é do jeito que ele estabeleceu. E assim é. Então, Yeshua é a única maneira, a única forma de começarmos a retomar essa configuração original do Éden, né? A morte dele deu início a essa aliança renovada que foi prometida, foi profetizada, né? E assim, aí sim, lá, Jeremias 31. A Torá é escrita no nosso interior e no nosso coração, por meio desta aliança renovada na morte do sangue de Yeshua. Amém?